Presidente, boa tarde. Raquel Mas, em direto para a Sporting TV, pedir-lhe um balanço da temporada 2025-2026. Um balanço da temporada 2025-2026. Espera aí. Está apertado. Está um bocado apertado, está quente. Balanço da época. Eu penso que o balanço da época tem que ser feito em duas fases. O início do campeonato até à final de domingo e depois a final de domingo, que imagino que queiram fazer algumas perguntas sobre a final de domingo. Sobre a primeira fase deste balanço, eu considero que o Sporting fez uma época muito positiva, fez uma época que chegou a todas as decisões. A nível do campeonato não conseguiu o seu objetivo principal, que era ser campeão. Terminou em segundo lugar exatamente com os mesmos 82 pontos que tinha terminado na última época que tinha sido campeão. Fez a melhor campanha europeia na Champions League da história, uma campanha extraordinária onde teve que defrontar inúmeras grandes equipas europeias, nomeadamente vamos ter a final, e basta recordar os jogos que o Sporting fez 3 grandes jogos contra os finalistas da Champions League e qualificou-se com muito mérito para a final da taça da competição rainha, da taça de Portugal. Por isso, o Sporting acabou por atingir todas as decisões, chegou a todas as decisões, mas ao contrário da época passada, onde tinha chegado também a todas as decisões e conquistou quase todos os títulos, desta vez chegámos às mesmas decisões e não conquistámos títulos. Espera, deixa-me só para acabar o balanço. Peço desculpa. E não conquistámos qualquer título. Ficou, para mim, atingido o objetivo mínimo, que era o segundo lugar com acesso direto à Champions League. E digo o objetivo mínimo muito na visão do adepto, porque tem ausência de troféu, mas é para o Conselho Diretivo, para a administração do Sporting, é um objetivo de grande importância, pois é o objetivo que permite o Sporting continuar na Champions League. Nas últimas 7 épocas, são 5 épocas na Champions League e é exatamente essa participação na Champions League que permite o Sporting ter uma capacidade financeira para continuar a fazer crescer o clube e continuar a ter armas para poder continuar a estar nas decisões e conquistar títulos. O Sporting hoje, até 2018 podíamos dizer que era um clube de Liga Europa e hoje é um clube de Champions League. Este é o balanço, por isso diria que o Sporting fez os objetivos mínimos. Como é que explica aquilo que aconteceu na final da Taça de Portugal? Pela primeira vez uma equipa perde o título para uma equipa da segunda Liga e pergunto-lhe também se Rui Borges não arranca fragilizado na nova temporada, lembrando, por exemplo, aquilo que aconteceu com o Roger Schmidt no Benfica, que ficou e depois saiu logo no arranque da época. Certo. Como lhe disse, a segunda parte da época do balanço eu tinha que falar, a segunda parte é só um dia. Mas obriga exatamente a essa pergunta totalmente pertinente, que é o que é que aconteceu? E eu digo-lhe, o Sporting perde aquela final por cansaço, por ausência de jogadores, por incapacidade técnica, por incapacidade tática. Não. O Sporting perde aquela final porque simplesmente não competiu. Porque simplesmente não teve a atitude de quem quer ganhar um título nacional. E que explicação Quem é que teve culpa para isso? E quem é que teve culpa disso? E, deixa-me dizer, eu quero que, de uma forma geral, e eu tenho que olhar e tenho que ser justo, aquele grupo de jogadores é um grupo que já ganham muito. Conquistaram muitos títulos, muitos troféus, por mérito deles, mas o Sporting quer ter um grupo que queira continuar a ganhar muito. É um fim de ciclo, portanto. O Sporting respeita e o Sporting quer jogadores que tenham como objetivo jogar Champions League, tenham como objetivo participar num campeonato do mundo com as suas seleções, mas o Sporting também exige que os seus jogadores tenham essa mesma ambição, esse mesmo empenho a ganhar, a jogar competições internas, nomeadamente contra equipas de escalão inferior. Diz que a equipa não competiu, mas relativamente às responsabilidades de Rui Borges e à tal fragilidade ou não no arranque da... Já lá vou. Para terminar ainda, um jogador do Sporting tem a obrigação, e eu percebo que o jogador do Sporting tenha os seus objetivos pessoais. Eu respeito e quero que os meus jogadores tenham isso.
objetivos pessoais, objetivos como participar em campeonatos neste caso do mundo, representar as suas seleções, fazer grandes campanhas europeias. Eu respeito isso. Mas o objetivo principal de um jogador do Sporting é ganhar títulos pelo Sporting, entidade patronal que lhe paga o salário. E se a motivação não for a mesma, esse jogador, seja quem for, não terá espaço no Sporting. Mas porquê que acha que não houve essa motivação? Porquê que acha que não houve essa motivação? O jogador já a pensar no Mundial. Em relação agora à sua pergunta, porque em relação à sua pergunta sobre e fragilidade, eu penso que a coisa mais importante para um clube, diríamos assim, o mais importante para um clube é a maneira como o seu presidente reage na derrota, mais na derrota do que na vitória. E já desde domingo até hoje, eu percebo a sua pergunta, vi Rui Borges fragilizado, Rui Borges pressionado, mas onde? Nas capas de jornais. Daí ser importante ouvir a sua opinião. Nas capas de jornais, nas redes sociais, pseudo-notáveis, etc. E eu gostaria de dizer que todas estas variáveis que eu disse contam zero para a decisão do Sporting. Não entra dentro do Sporting. O lugar Mas do garante- Rui Borges não está em risco, é isso? Sobretudo Rui- com um mau arranque na próxima época. Um bocadinho, e pegando outra vez na tal ideia daquilo que aconteceu com o rival Benfica, com a saída do Schmidt, no início do meio. Rui Borges é treinador do Sporting. Rui Borges, o ano passado, levou, enquanto dirigiu a sua equipa, a nossa equipa, levou a equipa a todas as decisões, ganhou todas essas decisões. Este ano levou novamente a equipa a todas as decisões e não ganhamos. E não está arrependido de ter renovado com o Rui Borges naquela altura? Rui Borges é o nosso treinador e sobre o Rui Borges o assunto está encerrado. Podem continuar a fazer capas. E em relação, Não, em relação a uma expressão que hoje saiu outra vez, Chico Espertice, não sei se ouviu, presidente do Futebol Clube do Porto, em relação ao ouvi. Sporting. Eu acho que o maior elogio que se pode fazer ao Sporting é que cada vez que o Presidente do Futebol Clube do Porto fala no Sporting. É nos festejos, é em entrevistas, e eu acho que os Sportingistas esperaram isto por 40 anos, e eu se calhar eles não percebem, mas é um grande elogio, Sobre o conteúdo, já não é a primeira vez que aqui eu quero ser cirúrgico com as palavras, para não quero ofender ninguém, eu quero ser rigoroso. Já não é a primeira vez que o Presidente do Futebol Clube do Porto não é rigoroso, e veio a público dizer que o Presidente do Sporting tinha chamado ladrão ao Presidente da Federação, a João Capela e a Nuno Almeida. Disse isto em plena voz, microfones em direto para todo o país. Disse uma mentira. Vocês dirão melhor como é que se adjetivar alguém quando mente. Pronto. Em relação ao que hoje foi dito, é uma inverdade. Talvez seja aqui, também não quero, talvez seja puramente, não estou a dizer que seja uma inverdade, se calhar seja só ignorância, mas eu vou explicar para toda a gente. O IFAB, há umas semanas, permitiu a alteração dos leis do jogo na utilização do VAR para a revisão da marcação de cantos. Okay? Mas o IFAB não obriga a aplicação desta lei. O IFAB dá a possibilidade aos respectivos campeonatos, Portugal, Espanha, Itália, etc., de poderem adotar esta possibilidade. Coisa que até o diretor executivo da Liga escreveu ontem um artigo exatamente a dizer isto. O IFAB permite, agora a decisão será se a Liga quer adotar ou não. E eu pergunto, porque as pessoas não sabem, onde é que se propõem alterações às leis do jogo, para a competição da Liga? É numa Assembleia Geral. E curiosamente o Sporting agarrou num lance que deu tanto ruído o ano todo. Foi o lance cirúrgico do campeonato, foi o lance mais crítico possível, a marcação de um canto errado. O canto errado foi marcado. O Sporting, que foi beneficiado com esse canto, o Sporting propôs para que fossem, agarrando na deliberação do IFAB, a Liga pôr isto em vigor. Coisa que muito surpreendeu, o Porto votou contra. Pronto, o Porto, que andou o ano todo a queixar-se deste lance, não quer que o VAR, afinal, reveja os cantos. Mas aqui, deixe-me dizer isto para mim é muito importante. Esta foi apenas uma proposta do Sporting. O Sporting propôs, para além desta, propôs
A alteração, e já propomos isto 3 ou 4 vezes, que o banco da equipa da casa mude de posição com o banco visitante. Para quê? Para a equipa da casa não esteja a pressionar o fiscal de linha. Chumbado. Propusemos que qualquer que seja o clube, seja clube grande, seja clube pequeno, caso fale de arbitragens antes dos jogos, depois do jogo, condicionando árbitros, propusemos que as penas aumentassem 4 vezes. 4 vezes. E dou o exemplo da Liga, que é o exemplo para todo o mundo, Premier League. O jogador que ganha uma bola de ouro, Rodri, em março deste ano, num flash interview, criticou a arbitragem. Sabe o que aconteceu? Foi multado em 92 mil euros. 92 mil euros. O Sporting defende este tipo de aplicação de multas. O que é que aconteceu? Foi chumbado. O que é que o Sporting propôs? Propôs também em situações onde o clube organizador do jogo que se consiga comprovar que haja uma concertação dos apanha-bolas de uma forma premeditada para atrasarem o jogo, o Sporting pediu punições severas. O que é que aconteceu? Foi chumbado. Mas porquê que acha que os outros clubes Foi chumbam? chumbado. O Sporting propôs ainda que os administradores sejam responsabilizados por publicações nas redes sociais oficiais dos clubes, tweets, Facebooks, Instagrams, o que for, imagens a condicionar árbitros. O Sporting propôs isto, responsabilização, e o Sporting não se está a pôr de fora. O Sporting está-nos a pôr nós também. E o que é que aconteceu? Foi chumbado novamente. E eu aqui tenho que dizer, aqui também, para os clubes, com todo o respeito, dito pequenos, que ninguém quer mudar o futebol português. Porque ficou provado que Benfica e Porto têm uma estratégia de comunicação, que é uma estratégia que já não é só de comunicação, é desportiva, que é condicionar ao máximo a arbitragem, sem qualquer pudor, sem qualquer honestidade. Fazem tweets, fazem comunicados onde criticam, ou seja, criticam os lances onde hipoteticamente foram prejudicados. Muito bem. Mas nesses mesmos comunicados nunca dizem os lances em que foram prejudicados. Também fazem comunicados onde os adversários foram beneficiados. Mas também não fazem comunicados quando os adversários são prejudicados. Ou seja, só contam metade da história. Isto é de uma desonestidade intelectual que a verdade é que os regulamentos permitem, com multas de 4 mil euros, e a verdade é que os clubes pequenos sofrem, porque eles sofrem, eles dizem um clube grande é prejudicado com um erro de arbitragem, a seguir saem tweets, newsletters de Benficas, Portos, etc., e há uma pressão enorme no jogo seguinte sobre os árbitros. E sobre o clube, depois, que vai levar com esse árbitro também, o clube pequeno. Espera aí, deixa-me acabar. Mas deixa-me acabar. O que eu digo é que os clubes pequenos, na verdade, e aqui, o Sporting, não trava esta guerra sozinho, não vai ganhar. Porque os clubes pequenos não querem mudar. Os clubes pequenos querem continuar, que os grandes possam fazer tudo o que querem fazer quando condicionem os árbitros. E o Sporting, mais uma vez, hoje, para terminar, o Sporting poderia ter feito uma época muito boa e fez uma época nos resultados mínimos, porque não conseguiu vencer troféus. E a imagem dos últimos 7 anos nunca foi por culpa da arbitragem, nunca foi por culpa de terceiros. Foi por incompetência nossa. Muito obrigado. E quem são os jogadores?